Vamos lá, daqui a pouco começar a nossa live aqui, 10 horas. Como temos tido aqui, vamos lá, deixa eu chamar mais pessoas. Henrique Oliveira, seja bem-vindo. Enquanto eu espero às 10 horas o pessoal entrar, Henrique, eu vou aqui na setinha mandando para todo mundo o aviãozinho. Se puder também mande, me ajude aí a compartilhar essa live com o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ser impactadas pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, por aquilo que a gente vai comunicar hoje, que seja mais uma live de transformação. É a palavra que eu quero ministrar sempre. Me preocupo muito em dar palavra de transformação e não informação. Vou aguardar as pessoas virem chegando aí, mas na verdade eu começo às 10 horas, falta um minuto. Fala, Miguel, Sibeli, minha prima, Maria Du, UFC, né? Deus abençoe. Daqui a pouco vamos começar, falta um minutinho para a nossa live. Eu aguardo pontualmente, independente de quantas pessoas estiverem chegando, as pessoas vão chegando. E o que importa é a gente falar. Hoje a live vai ser sobre descobrir-se. Descubra-se. Deixa eu fixar aqui o tema. Fixar o comentário. Bem-vindo, Wellington. Bem-vindo, meu amigo. Já vamos começar já às 10 horas. Mais uma palavra aqui para abençoar a nossa noite, nosso dia, para que o nosso coração seja derramado com as bênçãos de Deus. Nós temos sempre feito essa live aqui, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, eu estou aqui com esse compromisso. Boa noite, Vini, boa noite, Silvana. Com esse compromisso aqui de dar uma palavra que seja de transformação, que seja uma palavra boa para a vida de vocês. Sérgio Tang, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, irmão. Vamos começar já a nossa live. 10 horas? Então vamos lá. Toda live de quinta-feira eu falo especificamente sobre o vídeo da semana. Eu tenho um compromisso aqui de estar sempre lançando um vídeo toda segunda-feira. E a partir desse vídeo eu faço essa live para que eu possa explicar um pouco mais sobre o vídeo. O vídeo que eu lancei essa semana foi um vídeo falando sobre descubra-se. Qual o sentido de descobrir-se? E meu compromisso aqui é trazer para você a melhor palavra, uma palavra que possa desconstruir o errado e construir o certo. Ou então fazer você refletir um pouco na tua vida. Esse é o intuito do Pensando Bem. Vamos lá. Descubra-se. Vai acontecendo que na vida a gente vai sendo criado pelos pais, pelos tios, pelo colégio, e todo mundo vai imprimindo um pouco deles na gente. Já muito cedo, perguntam pra gente o que a gente vai ser, se a gente ainda nem sabe quem é. A vida sempre está nos incumbindo de muita responsabilidade. Se perguntam pra gente o que a gente vai ser, quem a gente é, como vai ser, o que você vai fazer, qual o direcionamento que está a sua vida, o que você está fazendo com a sua vida. A vida é cheia de perguntas. E acontece que a gente vai vivendo essa vida e se a gente não tomar rédea da nossa situação, se a gente não tomar rédea dos nossos sonhos, do que a gente quer ser, a gente acaba sendo confundido no meio do caminho. A gente acaba que não consegue viver a nossa vida. A gente vai vivendo tudo o que nos ensinaram e a gente não vai pensando sobre o que nos ensinaram é certo ou não. A gente vai vivendo as escolhas talvez dos pais, pessoas que hoje estão na profissão só porque os seus pais escolheram. Na verdade, seus pais não conseguiram ser e nem fazer aquilo que queria. Mas ele conseguiu imprimir em você o desejo do coração. Os pais que não conseguiram fazer no esporte, os pais que não conseguiram fazer certas coisas na vida, imprimem nos seus filhos, às vezes,
a incumbência de ele ter a responsabilidade de fazer. Se não, assim, faz com que ele vá prolongando a geração com o mesmo feito. Por exemplo, seu pai era militar e ele faz de tudo para você ser o quê? Militar. Mas o teu sonho não é ser militar, teu projeto de vida não é ser militar. E aí você está lá no militarismo, você está lá exercendo uma função que você odeia, uma função que foi impressa para você. E o que você fez? Pegou essa função, botou para dentro de você, engoliu essa função e hoje vive. Pode estar em crise, sendo e fazendo o que não quer. Descobrir-se é retirar de si tudo quanto te colocaram na vida. Tudo que você sonha e você não consegue fazer, você precisa descobrir-se das capas que colocaram sobre você. Nem tudo que pensam de mim realmente é o que eu sou. Já parou para pensar nisso? Você pode pegar 10 tipos de pessoas e pedir para essas pessoas listarem quem é você. Serão 10 pessoas falando de 10 Filipes diferentes. E possivelmente não tem nada a ver com o Felipe pessoal. Não tem nada a ver. Ainda mais se essa pessoa me conhece só aqui na live, se me conhece só de vizinho, de trabalho ou de qualquer conexão que a gente teve na vida, de um trabalho social, de qualquer coisa que foi feita, essa pessoa vai imprimir de mim o que ela quer. As pessoas imprimem de nós o que elas querem, o que elas acham vulneráveis, o que elas acham melhor, o que ela não gostou, o que ela gostou. Pessoas são capazes de imprimir a gente dentro dela e guardar. E guardar ela dentro da gente e às vezes não tem nada a ver. Primeira coisa que eu quero te ensinar aqui sobre o descobrir-se. Não se preocupe com a impressão que fizeram de você. Mesmo que ela esteja totalmente errada, se as pessoas estão falando de você mal, se estão falando do que você não fez, se estão te acusando, se você está passando por um processo de acusação, não tenha compromisso com a impressão dos outros. Tenha compromisso com a sua verdade, com a sua vida, com a escolha de vida que você teve e quer ter. Sendo ela boa, sendo ela plausível, sendo ela aprovada e bendita por Deus, abrace isso e vá. Não se frustre, porque as pessoas fazem impressão de vocês. O pior é quando elas fazem impressão de nós e ainda botam nos outdoor da vida. E ainda coloca nos murais da vida tudo o que pensam sobre a gente, sabe? O que pensam sobre você. O que falam sobre você ainda é muito distante sobre quem você é. Então, primeira coisa, tire essa capa que colocaram sobre você. Lembra daquela brincadeirinha do colégio que a gente fazia? A gente vinha atrás do amigo e colocava assim, ó, chute. Pegava um adesivinho, né? Um papelzinho com uma fita durex fininha. A gente pegava e botava, dá um bico, dá um abraço, dá um beijo, dá um tapa na careca. Faz o que quiser. E as pessoas às vezes fazem assim com a gente, vão tentando tatuar a gente com o que ela quer que aconteça, com o que ela quer que seja. Elas vão tentando botar na gente ou as coisas ruins, ou às vezes pensando que são coisas boas para a nossa vida. O que eu quero te dizer é que não se impressione com isso. Não se impressione com isso. Pessoas vão falar de você, pessoas vão achar o que quiserem de você, pessoas vão imprimir de você o que elas acham que é ou não. O que te importa é quem você é. Tenha menos responsabilidade com o peso que dão sobre você, com o que imprimem de você e botam no outdoor da vida. Mesmo que correto ou errado, não viva por esse parâmetro. A vida subjetiva é melhor do que qualquer vida objetiva. Esse é o primeiro ensinamento que a gente pode retirar hoje sobre descobrir-se. É que não vale a pena levar a tatuagem das pessoas. Não vale a pena levar o que as pessoas vão falando sobre a gente, sabe? E a gente vai se perdendo. Não vale a pena levar sonho dos pais, dos avós, que não são nossos sonhos, que não são nossos projetos, que não é o que a gente quer. O que vai acontecer é que numa hora você vai ter uma crise louca. Você não vai se comportar nisso, você não vai se conformar nisso, porque isso não tem nada a ver com você. Então, a primeira capa que a gente precisa tirar e descobrir é essa. É a capa que as pessoas imprimem de nós, tentam fazer de nós,
tentam colocar em nós e não tem nada a ver com o que a gente quer na vida. Se você pode falar assim, Felipe, eu tenho tantos anos com essa capa de que botaram na minha vida desde pequeno e eu sou o reflexo dessa capa que me colocaram. Ainda dá tempo de você retirar, se lavar com Deus e vestir uma capa que é a tua vida real. Eu ouvi uma frase e essa semana eu fui abençoado, domingo. Eu fui na casa de um amigo, ele está aqui, o Alex Possati. Desculpa, irmão, te revelar. E esse camarada me abençoou muito com a história do que eles estão fazendo pela mãe dele. Essa frase que eu aprendi não foi com ele. Ele me fez relembrar essa frase. Eu ouvi que para melhorar tem que piorar. Esse tem que não é absoluta, que eu não estou dizendo que tudo que vai ter que melhorar tem que piorar, não. É que na sua maioria das coisas, para melhorar, tem que passar por um processo de mudanças, de mexer. Imagina, para melhorar a arrumação do seu guarda-roupa, o que você tem que fazer? Retirar todas as roupas. Você tem que tirar tudo dali, passar um pano, limpar. É todo um processo cansativo. Você tem que organizar as gavetas, fazer tudo direitinho. Para quê? Para você, quando colocar de novo, estar melhor do que antes. Então, para melhorar, precisa se passar por um processo. Como ele me abençoou? Ele me abençoou contando um pouco da história do que eles estão fazendo pela mãe dele. Retiraram a sua mãe da sua casa e tá com os irmãos, né, se uniram e estão fazendo de tudo para devolver à mãe uma casa melhor. Só que nesse processo em que eles entraram na casa, retiraram tudo, estão botando móveis novos, pintando tudo, fazendo tudo para fazer o melhor. Nesse processo, eles descobriram que a casa estava pior do que eles imaginavam. Descobriram coisas que eles jamais pensariam em ter na casa da mãe. Todos já não viviam com sua mãe, todos já com suas famílias, suas casas, seus irmãos, e aí se propuseram a arrumar a casa da sua mãe. Cara, isso aí mexeu muito comigo. Eu fiquei maravilhado, ele me contando ali dos detalhes, coisas pessoais que eu não vou abrir aqui, que aconteceram no meio dessa obra, no meio disso tudo. E aí cada vez que ele me contava cada detalhe da surpresa que eles tiveram, no momento de descobrir aquilo, e de entrar na casa, e de tirar tudo, e de limpar cada canto da casa, e fazer todo um processo, e agora está vendo que tudo que eles fizeram tem participado uma melhoria não só na casa, mas neles. Irmãos se unindo, irmãos juntos trabalhando, vivendo um pós pela sua mãe. E imagina essa mãe quando chegar e ver que tudo está melhor do que antes. Então, você precisa aprender que no processo de descobrir-se, as coisas podem piorar. Cada vez que a gente se descobre mais, que a gente vai achando dentro da gente, vai retirando coisas que estavam guardadas e vazias e absolutamente esquecidas dentro de nós. É como você limpar a sua casa, arrastar o sofá, porque arrastar o sofá dá trabalho, você arrasta daqui, arrasta dali, e aí você começa a achar uma tampa de caneta Bic, você começa a achar uma meia perdida debaixo da cama. Eu ouvi uma vez que existe um mundo paralelo só para guardar caneta, tampa de caneta Bic e meias perdidas, mas está debaixo da cama às vezes. E esse processo que a gente vai passando, da gente melhorar, fazer tudo para a nossa melhoria, esse processo gera dor, gera labuta. A gente vai descobrindo coisas que estavam perdidas, a gente vai vendo que a aparência estava boa, mas por baixo do sofá estava tudo sujo, cheio de poeira. E agora é máscara também, né, Nath? E a gente vai achando até máscaras perdidas, meias, Bic. Você pode estar achando você está talvez se achando de uma maneira que você nunca se viu.
Você pode ter deixado para trás um garoto sonhador, uma menina sonhadora. Você pode ter deixado lá, aos 12 anos de idade, alguém que tinha um sonho de transformar o mundo com a palavra de Deus, com um abraço, com um carinho. Você pode, nessas arrumações da vida, se descobrir e ver aonde você se perdeu. Eu falo uma coisa sobre redefinir. Redefinir é uma palavra que a gente quase não usa, né? Redefinir, a gente quase não usa. Porque na vida a gente vai definindo as coisas. Eu defino o que é certo e o que é errado, a partir de um pressuposto, a partir de um ensinamento, a partir do meu credo. Eu sei o que é certo e o que é errado. Existe o valor social e existe também em mim o credo da crença, daquilo que eu valorizo como certo e errado. Então eu definir aquilo. Redefinir isso, para mim, é muito complexo. Por quê? Porque eu estou sobre aquilo. Eu fiz daquilo minha rocha. Eu fiz o que eu defini como vida e como rocha. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Então a palavra redefinir, ela é quase obsoleta na nossa vida. Porque a gente tem aquele ego inflamado, sabe? E aí a gente, não, eu adotei isso como verdade e nada vai mudar. Nada vai mudar isso aqui. Isso aqui é minha verdade, pronto, acabou. Então essa palavra redefinir, a gente quase não usa. Mas às vezes é preciso a gente redefinir os nossos absurdos. E às vezes a gente nem sabe que é absurdo. E como a gente faz isso? Como é que a gente ajuda alguém a redefinir o seu caminho? Eu vou te botar uma proposição aqui para você entender. Imagina que alguém está te apresentando uma ilha. E aí você tem a sua ilha, você tem o teu lugar definido, você tem o teu repouso definido, e você começa a ouvir dessa pessoa sobre a ilha dela. E aí você começa a vagar sobre a ilha dela, ela vai, sabe? Te leva nos labirintos, te leva nos caminhos que para você é labirinto, mas para ela é normal. Para você é confusão. Imagina você entrar num país que você não conhece nada, nada, rua nenhuma. E aí você encontra um amigo que já está morando lá há anos, e ele te leva para um monte de lugar e fala, cara, como é que tu sabe disso? É porque aqui é meu lugar natural. E alguém te leva para uma ilha, para o lugar natural dela, e você vê tantas confusões, você vê tanta coisa. E aí você vê que essa pessoa está ali naquela ilha fantasiosa, a ilha da perdição, a ilha da mentira. E como é que você pode resgatar uma pessoa que está perdida numa ilha dessa? Só e se somente se você tiver uma corda, a corda lá de Eclesiastes 4:9, né? A corda que não arrebenta. Uma corda sobre você, na sua barriga, junto com você como um cinto. E sobre essa corda você conseguir puxar, resgatar a pessoa. Por quê? Porque essa corda tem que estar atrelada ao que você definiu, tem que estar atrelada a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você nunca vai conseguir ajudar alguém se você não tiver definido. Você nunca vai transformar os teus sonhos em realidade se você não tiver definido com bases verdadeiras, na rocha, em Cristo, com uma vida sadia nele. E pior do que se perder é não poder ajudar ninguém também. Não poder fazer com que a gente também tenha a possibilidade de resgatá-la. Então, você precisa estar sempre definido com Cristo. Isso é muito importante. As definições de Jesus são as melhores definições que a vida vai nos abençoar. Então, é por isso que eu estou dizendo para você que às vezes é preciso redefinir. É preciso, às vezes, descobrir tudo que está debaixo da cama, debaixo do sofá, debaixo de qualquer coisa, em cima do armário. Existe uma teoria que diz que tudo que guardamos em cima do armário já pode jogar fora porque a gente não vai usar. É só uma teoria. Mas a gente descobre coisas que estão lá guardadas. Como é que está o seu coração? Como é que você se encontra hoje? Você é a revelação dos teus sonhos?
Você é a revelação do teu projeto. Você é a construção e o caminho de tudo que você pensou e projetou para a vida. Senão, você precisa se redefinir com Deus. Você precisa voltar ao caminho. Você precisa pegar a poeirinha, tirar do lugar, se encontrar com aquele garotinho, aquela menininha lá de 12 anos, de 10 anos de idade, e ver aonde ela errou. Com 20, 40 anos de idade, ver aonde errou e pegar aquela rota que você pegou e mudar ela e fazer uma nova trilha, e fazer uma nova rota para a sua vida. Então, se descobrir é se achar da melhor forma que você pode estar. Então, para melhorar, às vezes é preciso piorar. É preciso desarrumar tudo para arrumar de novo, da melhor forma, e limpar tudo. E como o Rodrigo falou aqui, achar o brinquedo do Davi, do filho dele que estava perdido debaixo do sofá, debaixo da cama, e achar. Porque às vezes só está perdido porque a gente não procura, ou porque não importa mais. A gente acha que aquilo não tem mais valor em nós, mas um dia já teve valor. O que você sonha, o que você quer, o que você projeta, tem muito valor para você. Você precisa botar para a rua e ir na sua ilha e descobrir aonde foi que você errou. Ser homem e mulher suficiente para poder adotar o caminho novo e melhor para a sua vida. Sempre há tempo para melhorias. Outra coisa que no caminho do descobrir acontece que como você lida com a dor vai fazer uma diferença enorme na sua vida. A maneira como você lida com a dor. O que acontece às vezes é que uma dor chega em nós e a gente só é capaz de aumentá-la. A gente faz que a dor sentida na pele, ela vire dor sentida na alma. Ela vire dor sentida no espírito. Ela vira dor sentida nos outros. Não maximize as suas dores. Elas fazem parte do teu processo. Todo filho de Deus passou e passará por Deus até o seu filho Jesus. Ele foi o único que não pecou. Mas em sentido de dor, é inerente a gente. Mas a maneira como você atravessa a dor, como você atravessa o problema, é que vai dar resultado na sua vida. Se você é a pessoa que sente a dor e tem um machucadinho e está sempre catucando, você nunca vai se curar. Se você sempre pega o machucado que você tem, a dor que você tem, e vive falando dela para todo mundo, e vive catucando essa dor, e vive mexendo nessa dor, essa dor nunca vai curar. Essa dor sempre vai estar ali te machucando. E Felipe, como é que eu sei que existem dores em mim, aflições em mim, na minha vida, que não foram curadas? Você quer que eu te ponha à prova? É só você pensar, é só você falar, é só alguém falar alguma coisa sobre amor. Ai, meu Deus, amor, eu não quero amar ninguém, Você está machucado na área do amor. É só alguém falar alguma coisa para você sobre algo que você não foi curado. Sobre roubo. E aí você fala, caramba, pô, eu não me perdoei aquele cara que me roubou e não sei o que. Só alguém falar alguma coisa que conecte diretamente a sua dor. Porque isso prova que você ainda não se curou. Deixa eu te falar algo aqui. O que é ser forte de verdade? Já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar o que é ser forte de verdade? O que é ser forte? Pro forte, só as coisas que o interessam fazem ele refletir. Por exemplo, para uma pessoa que está madura em uma certa área da vida, você pode botar ela à prova e ela não vai se interessar. Por exemplo, você não gosta de fazer as coisas erradas, certo? E aí, sei lá, te chamam para fazer um gato de internet. A pessoa tem um gato de internet em casa e aí você não compacta com isso, você não acha isso certo. O
que não é certo mesmo. E aí, quando você está maduro e forte nessa área, isso não te interessa. A pessoa pode falar, cara, mas tu paga 200 de internet, tu pode pagar 40 reais. E aí você fala assim, não me interessa. Por quê? Porque você está maduro e forte naquela área. Você está curado. Você não é seduzido. Por que a gente se seduz por coisas erradas? Aquilo ainda é mágoa em nós. Aquilo é algo que a gente não tratou, a gente não curou. Por exemplo, vamos falar mal de alguém. Eu já saio fora. Eu já falo para você, se você quer falar, fala você, porque nessa área eu estou curado, eu não quero falar mal de ninguém. Então, como é que eu sei? Eu tenho machucados dentro de mim, na alma, no espírito, que me fazem arder, que quer tocar, sabe? Porque quando cura, a gente não esquece. A cicatriz fica. E a cicatriz que fica é até boa. Às vezes a gente está machucado assim porque a gente pulou o muro do vizinho. A gente pulou o muro, né? Aí pulou o muro, se ralou todo, ainda caiu do outro lado do vizinho, o cachorro mordeu tua perna, tu tentou pular de novo, se machucou de novo. Mas aí você conseguiu se curar. Beleza? Se curou, tá bem. E aí, sabe o que acontece? É que aqueles machucados curados ficam marcas, deixam sequelas, capazes de toda vez você palpar e aliciar ali e a tua memória lembrar. Você jamais vai esquecer isso. Mas você, ainda que não esqueça, é capaz de ser maduro o suficiente e forte de verdade para não pular de novo, se você amadureceu nessa área. Se você não amadureceu, não há dor que te faça não pular. Porque você só quer o desejo de pular de novo. Então, o desejo, e sobre isso eu vou falar um pouco na live de sábado. Sábado eu vou falar sobre o desejo proibido, né? O desejo proibido. Então eu vou falar sobre isso um pouco na live de sábado e já quero aqui te convidar para a live de sábado para a gente estar junto e a gente poder ser capaz de administrar os desejos proibidos na nossa vida. Para terminar, o que vai fazer você se descobrir é você ter disposição para chegar até o fim. Você ter disposição para chegar até o fim vai fazer você se descobrir das coisas que não valem. Imagina você, na mesma proposição que eu te coloquei aqui sobre arrumar a casa, você chega empolgado, vou arrumar minha casa, vou fazer tudo, vou achar o brinquedo do Davi, vou achar a máscara perdida, vou pegar e vou achar tudo que está perdido, as poeiras da vida vão sair, vou fazer tudo isso. E aí você chega e faz o quê? Desarruma tudo, começa a botar um negócio em cima do outro, uma coisa em cima da outra, e começa a fazer, e puxa daqui, puxa de lá. Chega uma hora que você cansa. E a tua disposição não está como de antes. E é normal que isso aconteça. Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, verso 9, não se canse de fazer o bem. Porque se você não se cansar de fazer o bem e continuar fazendo o bem, ao seu tempo se manifestará. O que acontece com a gente, se a gente não tem disposição para permanecer, e a nossa geração é uma geração que não sabe permanecer. Tudo que faz para. Tudo que começa não termina. Tudo que entra já desencanta. A nossa geração é a geração do imediatismo, da facilidade. Se gera trabalho não quer, é uma vida de milagre que os interessa. Então, você tem que ter disposição para chegar até o fim. Se você quer ver o melhor resultado na sua vida, tenha disposição para ir até o fim. Tenha disposição para ir até o fim, até o final. Porque a Bíblia diz que o melhor está no fim das coisas. O melhor está no fim das coisas. Você precisa ir até o fim, parar de parar e continuar, permanecer. E continuar no teu sonho, no teu projeto. Não importa quantas falências, se Deus te determinou ser e viver assim, não importa quantas impressões, não importa nada mais importa. O que importa é ter disposição para chegar até o fim. Então,
Que essa palavra fique no seu coração, que você se descubra das impressões erradas, que você se descubra de quando as pessoas falam mal de você e você às vezes dá tanto ouvido para isso que acaba você sendo isso mesmo. Algumas pessoas se motivam para fazer as coisas e acham certas. Algumas pessoas só batem no outro e acham certo estar fazendo isso. Não é certo, porque se você bate só porque te bateram, qual é a diferença entre vocês dois? Nenhuma. Motivações erradas. Somente. O motivo pode ser diferente. Ele te bateu porque não gosta de você e você bateu nele porque você apanhou dele. Mas os dois bateram por motivações diferentes. Mas qual a diferença entre vocês dois, se os dois bateram? Se os dois acabam matando? Se porque me traiu, eu traio também? Porque se falou mal de mim, eu falo mal também? Qual é a diferença entre vocês? Nenhuma. Então não adianta se descobrir para tentar ser igual às pessoas. Não adianta que as pessoas coloquem as impressões delas sobre você. E você simplesmente devolva as impressões erradas só para demonstrar para elas que você é capaz de fazer. Isso não é ser forte. Ser forte é amar o inimigo, como Jesus ensinou. Ser forte é perdoar. Tem que ser muito forte para perdoar. Tem que ser muito forte para não ter ego dentro de si. Tem que ser muito capaz e muito humano, muito ser humano para perdoar de verdade, para pedir desculpa, para pedir perdão. Tem que ser forte. Porque os fracos não conseguem. Os fracos lutam pela igualdade. Os fortes lutam pela sobrenaturalidade sobre sua vida. Vivem para fazer a diferença. Vivem para fazer o que Jesus faria no seu lugar. É uma das maiores perguntas que eu faço quando me ofendem. O que Jesus faria no meu lugar? Então, leva essa palavra sobre o teu coração. A gente fala assim, o cara matou, o cara fez isso com o filho do cara, e fez isso e fez aquilo. E aí, se fosse com o teu filho, você falaria assim, se fosse meu filho, eu matava. Qual a diferença entre você que matou o cara que matou teu filho? Nenhuma. Infelizmente nenhuma. Felipe, mas é fácil falar e tal, não sei o quê, mas se a gente só levar esse argumento para a vida, que é fácil falar, a gente nunca vai nos nutrir do que a gente precisa para a hora da dificuldade. A gente precisa se encher de pensamentos bons para o dia bom. Quer ver um negócio? Quando você assiste um filme de terror, você assiste um filme de terror, o que esse filme te acessa? O medo. A panela cai na cozinha, você já... Cara, não está repreendido o nome disso. Isso tá... Se você assiste um filme do Van Damme, sei lá, do Jack Lee, você já acha que já pode dar cambalhota mortal, já pode bater nos outros. Você acha isso porque você se alimentou disso dentro de você. Por um instante, por um momento. Te empolga, te fascina. Então você vai responder na vida do que você está cheio. Se você está cheio de falar que, então... Não, é fácil falar, eu quero ver na hora. Então, na hora, você só vai responder do que você está cheio. Então, se encha de paz, de amor, de Deus, se encha das coisas boas, se encha da resposta do perdão, do amor, de não ser igual ao outro, de não tratar o outro igual. Só se o outro estiver fazendo amor sobre a sua vida. Aí, a responsabilidade de fazer igual é maior. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. Está assistindo essa live depois, porque eu estou deixando a live. Algumas pessoas por trabalho não conseguem assistir. Ela também vai no nosso canal do YouTube. Eu peço para você se inscrever lá no nosso canal. A gente faz vídeo também pelo YouTube, pelo Facebook também. Se inscreve lá no nosso canal para você receber todos os nossos conteúdos do Pensando Bem. Nós do Pensando Bem, você só me vê aqui, né? Mas o Pensando Bem é construído por muitas pessoas. Por assessoria, por pessoas que me ajudam, por pessoas que corrigem texto, por pessoas que falam, Felipe, melhora nisso, se atualiza e melhora a voz, o som e a imagem e tudo isso. Em uma instrução, ore por essas pessoas, ore pela minha vida, para a gente continuar aqui fazendo bem e fazendo a diferença no meio do caminho. Obrigado a todos que têm
mandado mensagens de alegria, de paz, e falando o quanto a gente tem comunicado fé no meio do caminho e abençoado a vida das pessoas. Isso que importa para nós. É o que nós queremos, como pensando bem para o caminho. Sábado, às 10 horas da manhã, estarei de novo aqui fazendo uma live para vocês falando sobre o desejo proibido. Se você tem coisas que você não consegue romper e você sempre faz, sempre cai naquele mesmo erro, vem para essa live, soma com a gente, que a gente vai dar ferramentas a partir de Jesus para que você possa ser maduro e vencer tudo isso. Seja por falta de disposição, um desejo proibido de ficar sempre preguiçoso, cansado, não consegue fazer nada, vem para essa live sábado, chama pessoas e que Deus possa nos abençoar continuamente no caminho. Então, conte comigo, o que precisar, pode mandar um direct para mim, a gente bate um papo, a gente conversa. Se não tiver na minha alçada, eu vou distribuir a quem de respeito e que Deus te abençoe. Vamos lá. Obrigado, Sônia. Deixa eu agradecer algumas pessoas aqui que estão sempre comigo. Sônia, Cibele, Rodrigo, Lucas, bastante pessoa aqui. O Hélito desde o começo, André, Rodrigo, meu primo, Tang, Lucas, minha sogra Nete aqui também. Bastante gente aqui. Obrigado vocês por fazerem parte disso e estar sempre junto aqui. Sou muito grato a Deus. Deus abençoe.